No Evangelho de Mateus, Jesus inúmeras vezes fala do inferno, que ele chama geralmente de Geena ou Geena. Então nós temos duas verdades, por exemplo, que os kardecistas não abraçam, que os kardecistas não creem, que os kardecistas não conseguem exercer fé, mesmo sendo palavras de Jesus, mesmo sendo ensinos de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, que expressam a verdade de Deus. Porque o que Jesus ensinou, ele não veio falar coisas de si mesmo, ele veio ensinar coisas do seu Pai e não veio também cumprir outro ensino que não fosse os ensinos que estão nos profetas. Isso é o que diz o Espiritismo. E eu não tenho outra forma de conhecer as palavras de Jesus se não for através dos escritos dos seus discípulos. Paz a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Apologia com P. E antes de mais nada, assistam, se inscrevam, comentem, ativem as notificações. Aqui no nosso canal nós temos muitas informações relevantes para a sua fé, ok? Vamos lá? Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Apologia com P. Hoje eu gostaria de tratar ainda sobre o tema Espiritismo, tratar sobre uma questão bem interessante, bem sensível na relação de evangélicos com espíritas e do diálogo que pode sair entre os dois, que é a questão da importância das Escrituras ou da Bíblia dentro desse diálogo. Até onde a Bíblia tem uma grande importância e como os kardecistas entendem a Bíblia. Que a Bíblia tem uma grande importância para o mundo evangélico, para o evangelicalismo, para o mundo católico, para o mundo ortodoxo, nós não temos dúvida. Né? Mesmo com visões diferentes sobre como olhar o texto, mas todas essas vertentes entendem de alguma forma ser palavra de Deus. O kardecismo tem uma visão diferente. Os kardecistas eles procuram ver na Bíblia um livro de ideias mistas, que não são necessariamente uma ordem divina ou algo que o homem deve olhar e dizer, olha, isso aqui é a verdade absoluta pela qual eu devo seguir o meu caminho, né, diante de Deus. E quando se fala de Jesus, acontece algo muito curioso, porque Jesus, lá no capítulo 10 de João, disse que a Escritura não pode falhar ou não pode ser anulada. Ou seja, Jesus, ele menciona a Escritura, e o termo Escritura que ele menciona seria exatamente para nós, na atualidade, o Antigo Testamento, porque, obviamente, na época de Jesus não tinha nenhum versículo neotestamentário escrito, não existe ainda Novo Testamento, né? Tudo veio algumas décadas após a morte e ressurreição dele. Mas, nesse texto aqui, que eu me referi de João, ele deixa bem claro a ideia de que o texto, de que a Escritura para ele tinha um grande valor. Como equalizar tudo isso com um espírito que é tido como um espírito mais elevado, não é, para o mundo espírita, um espírito altamente elevado? Como equalizar tudo isso com um espírito elevado, um grande espírito, como eles dizem que foi Jesus, com a afirmação de Jesus de que a Escritura não pode falhar, e como os espíritas veem tudo isso? No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma afirmação curiosa na introdução 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no segundo parágrafo. Diz assim: Sócrates, assim como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nada deixou escrito. No final desse mesmo parágrafo 2, diz: do mesmo modo, como apenas conhecemos a doutrina de Jesus pelos escritos dos seus discípulos, também só conhecemos a de Sócrates pelos escritos do seu discípulo Platão. Ou seja, aonde está a palavra de Jesus? Aonde estão as verdades de Jesus, segundo Kardec? As verdades de Jesus, segundo Kardec, estão nas palavras do Cristo, escrita pelos seus discípulos. Então, se foi discípulo de Jesus, trouxe uma mensagem de Jesus. Essa mensagem é uma mensagem legítima do ponto de vista do que Kardec expressa aqui. É muito curioso isso, ou seja, quando alguém falar para você, não, mas eu não tenho como saber quais são as verdades que Jesus ensinou, olha, ou quando eu estou conversando com um kardecista, ele relativiza a Bíblia. Lembre-se, os evangelhos de Mateus, por exemplo, e João, são textos escritos pelos discípulos de Jesus sobre Jesus.
E Kardec diz que esses textos são verdadeiros, são legítimos. Então, desses textos, nós podemos abstrair muitas verdades. Mas você diz, então, só os evangelhos? Não. No Evangelho segundo o Espiritismo ainda, no capítulo 1, tá? No tópico Cristo, no segundo parágrafo do tópico Cristo, diz assim: mas a missão de Jesus não foi apenas a de um legislador moralista, sem outra autoridade além da sua palavra. Veio cumprir as profecias que anunciavam sua vinda. Anunciavam sua vinda. Ou seja, o próprio Espiritismo kardecista estabelece duas verdades no Evangelho segundo o Espiritismo. Primeira, Jesus ensinou verdades, ele é o guia espiritual que ensina verdades, e que essas verdades só podem ser compreendidas nos escritos dos discípulos dele. Segunda questão, a missão de Jesus não foi só trazer um sistema de moralidade, mas ensinar verdades numa autoridade que não fosse somente da palavra dele, mas do texto que ele veio cumprir. E aí ele menciona os profetas, porque ele está falando das profecias que ele veio cumprir. Diante dessas duas verdades, nós podemos estabelecer uma relação de diálogo muito interessante com os kardecistas, que é exatamente a relação de mostrar que o Espiritismo kardecista afirma isso, mas na prática não se detém a essas verdades. Por exemplo, nós temos dentro dos evangelhos, o Evangelho de João foi discípulo de Jesus, e no Evangelho de João nós temos uma verdade que Jesus é divino. O kardecismo não abraça isso. No Evangelho de Mateus, Jesus inúmeras vezes fala do inferno, que ele chama geralmente de Geena, ou Geena. Então nós temos duas verdades, por exemplo, que os kardecistas não abraçam, que os kardecistas não creem, que os kardecistas não conseguem exercer fé, mesmo sendo palavras de Jesus, mesmo sendo ensinos de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, que expressam a verdade de Deus. Porque o que Jesus ensinou, ele não veio falar coisas de si mesmo, ele veio ensinar coisas do seu Pai, e não veio também cumprir outro ensino que não fosse os ensinos que estão nos profetas. Isso é o que diz o Espiritismo. E eu não tenho outra forma de conhecer as palavras de Jesus se não for através dos escritos dos seus discípulos. E aí fica o grande conselho. No lugar de você ler, ou do seu amigo, aconselho o seu amigo a isso, ou se você é espírita, está assistindo esse vídeo, no lugar de você ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que tal você ler os Evangelhos dos Apóstolos de Jesus, ou daqueles que foram orientados pelos apóstolos, como é o caso de João Marcos, para escrever um Evangelho? O que você acha? Não seria melhor você beber nessa fonte? Comece a ler o Evangelho de Mateus, leia depois o Evangelho de João. Você já vai estar aí compreendendo um pouquinho mais do que o próprio Jesus falou e de como os seus discípulos transmitiram essa mensagem para que outras pessoas tivessem um entendimento correto de quem ele era. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dirija, que Deus nos fortaleça.